galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Bom, já me apresentando desde cara, eu sou a Bela e eu sou aqui a sua professora de ArchiCAD na prática. Isso mesmo, a gente tá então na nossa segunda aula de como fazer um projeto do zero dentro do ArchiCAD. Então, mais um módulo prático de como ensinar essa ferramenta incrível do BIM pra vocês, exclusivamente nesse canal, tá? E na aula de hoje a gente vai falar sobre uma coisa super, ultra, mega incrível, que são terrenos. Isso mesmo, é uma coisa que muito provavelmente você não vê por aí, tá? Muitas pessoas ficam achando que é algo super, ultra, mega difícil de fazer, e eu vou realmente ensinar vocês como fazer de uma forma fácil, simples e limpa, tá bom? Sem muitos desesperos. Beleza? Então, pessoal, vamos já relembrar que na aula passada eu peguei e introduzi o que vocês podem esperar de resultado em relação ao ensino desse segundo módulo de como aprender ArchiCAD do zero na prática, tá bom? E eu vou deixar o cardzinho aqui em cima com o vídeo da nossa última aula, que foi essa aula apresentação, tá bom? Na aula anterior eu também já deixei um DWG para vocês baixarem, tá? Para vocês já darem uma conferida no que a gente vai trabalhar em relação a esse terreno. E eu vou deixar ele também aqui na descrição aqui abaixo. Então eu vou pedir para vocês já baixar para você acompanhar bem essa aula, porque eu vou te ensinar como fazer então o terreno a partir desse DWG. A gente vai pegar, vai importar, vai fazer o terreno, vai fazer as nossas calçadas, vai realmente colocar superfícies diferentes para vocês aprenderem como que trabalha dentro do ArchiCAD da melhor forma possível. Então vamos lá, pessoal, depois da vinheta com a nossa telinha do ArchiCAD. Vamos lá então, galerinha, tô aqui com a minha tela do ArchiCAD, já mostrando pra vocês que eu já deixei configurado aqui os meus layers certinhos, tá bom? E já criei meu pavimento, já ajustei a parte das unidades, beleza? Eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz em relação ao módulo 1, só que dessa vez eu vou fazer com um terreno, inserindo aqui um DWG de referência na minha folha de trabalho independente, tá bom? Então eu vou deixar um ID de referência, eu vou colocar aqui terreno levantamento, pronto. Vamos criar aqui a nossa folha, e ele criou aqui a folha. Vou então abrir, vou inserir aqui o meu arquivo, só arrastar, tá? E eu vou colocar a unidade metro. Caso você esteja com dúvida se a unidade está correta, é só vir aqui em medir ou em M, tá? O atalho M, e pegar aqui as unidades para ver se está batendo. No nosso caso está batendo certinho. O que eu vou fazer agora, eu vou pegar e movimentar essa referência para o ponto de origem, tá? Que é o ponto zero, porque assim, no meu ponto zero da minha área de trabalho, de modelagem, ele também vai estar alinhado, tá bom? Então vamos lá, eu vou vir aqui e eu vou já explodir esse DWG, tá bom? O que acontece? Provavelmente teve alguma questão em relação ao DWG, ao AutoCAD, e que eu já fiz alguns testes aqui, ele não está reconhecendo o DWG sem explodir, tá bom? Então, por conta disso, a gente vai explodir e eu vou, inclusive, ensinar essa forma de vocês fazerem os seus DWGs dentro do ArchiCAD, tá bom? Para isso, eu vou pegar, selecionar essa minha referência, esse meu DWG, e dar um Ctrl igual, tá? Você segurar as duas teclas ao mesmo tempo. Ele vai aparecer essa janelinha aqui. O que vocês têm que fazer é deixar desmarcado aqui depois da explosão, para ele não manter, por exemplo, esse box aqui extra e vocês não ficarem com o arquivo poluído. E aqui de vegetais, eu vou então usar vegetais do desenho, tá? Que ele vai pegar e importar os layers que eu usei dentro do CAD. E eu vou dar um OK. E ele vai mostrar que os elementos eles foram mudados e alguma coisa assim aconteceu. E ele vai ficar invisível. E eu vou comentar para vocês quando você faz isso, o que acontece de problema, tá bom? Eu vou dar então um continuar e ele vai desaparecer. Mas calma, fiquem bem calmos. Agora eu vou pegar e abrir a minha paleta de renovação. Isso mesmo. E eu já vou colocar aqui no último nível, que é o planejado. O que acontece? Quando a gente explode no WG dentro da nossa folha de referência, acontece de ele passar todos os nossos elementos para o caso de um estado de renovação mais para frente, ou seja, a construir, tá bom? Então eu vou só pegar e eu vou mudar para existente. Então selecionei tudo e eu mudei para existente. Eu vou voltar aqui para minha planta do existente e ela vai estar certinha, tá bom? O que acontece quando você faz isso em relação a explodir? Ele vai colocar todas as suas linhas
dentro do vegetal do ArchiCAD. E no caso eu quero que eles fiquem pelo menos a separação aqui da calçada, do viário e das minhas curvas de nível separado, tá? Então para isso eu vou criar aqui uns layers auxiliares, ok? Rapidinho, pra gente conseguir trabalhar de uma forma melhor dentro da construção do terreno, tá bom? Então eu vou aqui criar rapidinho pra vocês e eu já volto rapidão. Eu vou dar um Ctrl F, tá? Que ele vai basicamente dar a opção, por exemplo, para eu selecionar aqui as minhas linhas que tenham, por exemplo, essa caneta. Como eu deixei configurado dentro do WG bonitinho com canetas diferentes, então aqui ele vai importar com essas canetas diferentes, por mais que não seja da mesma cor, mas elas vão estar diferentes, tá bom? Então eu consigo colocar aqui um filtro de caneta, tá? Eu vou selecionar qualquer uma delas e colocar essa opção aqui, copiar definições, que é basicamente ele vai copiar o que eu selecionei aqui na área de trabalho para esse Ctrl F. Eu vou dar um mais e ele vai selecionar todos que estão iguais, tá? E isso eu consigo mudar o meu layer. Vou fazer a mesma coisa para outros. E prontinho, gente. Agora já estamos com o arquivo organizado para a gente começar a trabalhar dentro da nossa área de trabalho de modelagem, tá bom? Então, eu vou vir aqui dentro do nosso arquivo e eu vou vir dentro da parte de folha de trabalho com o botão direito e colocar, mostrar rastreamento e referência. Aí você deve estar pensando assim, nossa, mas meu Deus do céu, não tá aparecendo nada. Relaxa. Isso acontece porque todos os seus layers aqui que a gente criou, que a gente organizou, estavam desligados, tá? Então, para isso é só ligar e ele vai aparecer bonitinho aqui para você, ok? No caso, a parte das linhas de cotas, elas na verdade estavam no layer ArchiCAD, que eu não vou desligar, então ela vai ficar assim. Esse desenho não é o melhor dos mundos, mas é ótimo agora pra gente poder trabalhar. Então eu vou vir aqui, dentro do terreno, já vou deixar como vegetal área terreno, tá? Lembrando que quando a gente coloca e organiza os nossos layers, não necessariamente os elementos eles vão ir para o layer correto, então você precisa configurar ele, tá? Eu vou criar aqui meu terreno bonitão. Agora, vamos prestar atenção, porque eu vou criar agora as curvas de nível desse terreno, beleza? Eu vou selecionar o meu terreno, eu vou clicar aqui nessa ferramenta de malha, que é a ferramenta que eu usei para construir o terreno, e eu vou clicar com a barra de espaço, tá? E ele vai aparecer essa daqui, que é a minha ferramenta de varinha mágica, tá? A varinha mágica, ela é uma ferramenta que permite você selecionar os seus itens com mais facilidade, tá? E tendo mais praticidade na hora de modelar o seu modelo. O que eu vou fazer, eu vou pegar e ocultar a minha linha de limite, os meus dois limites de terreno e de calçada, para deixar só a curva de nível mesmo. Eu vou vir aqui e eu vou selecionar essa curva e ele vai aparecer essa janelinha aqui, que é a parte de adicionar os pontos, tá? Vamos entender o que é isso. Os pontos, eles nada mais são do que os pontos dentro do terreno, ou seja, dentro desse modelo aqui que a gente criou, que você pode editar, tá? Que são permitidos para você editar dentro dessa modelagem, ok? Então, quando você clica em adicionar novos pontos, ele vai, na verdade, adicionar novos pontos nos quais você pode editar. Você pode movimentar eles em X, Z e tudo mais. E também adicionar a relação de altura nesse ponto, tá? E ele tem essas três opções aqui em relação à inclusão desses pontos. Sem superfície de adaptação, adaptar as arestas dos usuários e adaptar a todas as arestas, tá? O que eu recomendo para vocês como padrão? Sempre colocar adaptar as arestas do usuário. Assim como a gente utilizou a ferramenta polígono e construiu esse terreno, ele vai adaptar a essas arestas, que são as arestas que nós, usuários, definimos, tá bom? Então é sempre melhor para você utilizar essa definição aqui, para não ficar um desenho muito poluído, uma modelagem muito poluída, ok? E vou lá, ele já criou aqui a minha linha, e eu vou fazer isso com todas, tá? Só presta atenção que quando ele fica branquinho, a varinha mágica é quando ele está selecionando. E ele vai selecionando aqui bonitinho para você.
Voilá, prontinho. Agora estamos com todos aqui. Eu vou vir então aqui no meu 3D, eu vou dar uma olhada nesse terreno. E ele está plano. Por que ele está plano, Bela? Porque simplesmente a gente não definiu as alturas desses pontos ainda, tá? E tudo bem. Eu vou vir aqui no terreno, tá? E eu vou dar uma olhada em relação aos níveis, como que eles estão. Vou aqui ligar meu terreno, meu limite, beleza? Então vamos lá. Ele tem aqui um nível de 4,30, menos 2, mais 30 e menos 1, tá? Então ele tá seguindo essa curva de nível de 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ok? E é isso que a gente vai pegar e passar pra cá agora, tá? Eu vou pegar e eu vou selecionar a minha curva, tá bom? Ó, selecionei meu terreno e cliquei aqui em cima da minha curva. E ele vai dar essa parte, assim, essa parte de visualização, onde ele tá literalmente só mostrando os pontos que estão ligados, ou seja, os pontos que são para eu editar, tá? Eu vou clicar em cima de qualquer um desses pontos e ele vai aparecer essa opçãozinha aqui, que é elevar ponto de malha, que é basicamente a gente alterar a elevação desse ponto, tá bom? Como aqui eu tenho em relação aqui o meu nível 0, eu vou utilizar esses pontos aqui para então abaixar eles. Vou pegar e abaixar menos 1. E atenção a essa questão. Você pode colocar essa altura para todos os que estão selecionados, tá bom? Ou você pode pegar e alterar várias questões aqui em relação ao nível que você quer colocar, tá bom? O que eu aconselho para vocês? Deixe em relação ao plano de referência da malha, que é na verdade o plano de referência onde você construiu esse terreno, tá bom? No caso aqui, eu coloquei vinculado a esse pavimento inferior, que na verdade eu vou mudar para esse pavimento térreo, para ele ficar certinho. E ele vai aplicar criando então os meus pontos de altura menos 1 para baixo desse plano térreo, tá bom? Então vamos clicar OK. Ele já vai criar vários planos, mas tudo bem. Vamos ficar todos calmos, que isso daí é normal. Vou pegar e clicar de novo e vamos lá, menos 2. Menos 3. Aqui ele ficou um pouco dividido, mas tudo bem. Menos 4. Aqui ele criou vários, né? Mas ele criou 2 aqui que eu não entendi o porquê, mas tudo bem. E aí o que eu vou fazer com ele aqui, não vou aplicar para todos, tá? Eu vou juntar esse ponto aqui no centro da minha circunferência. Quando você explode um DWG, tá, gente? Ele faz isso, ele cria vários pontos, tá? Então, é sempre bom você entender o que você está criando, ok? Dá uma olhada no 3D, ele vai estar meio bizarro, mas tudo bem. Vou pegar e mudar meu plano de referência para o plano térreo. Vou falar que ele vai ter muita coisa para baixo, para a gente conseguir ter um terreno levemente mais editado, um pouquinho menos. Aí, tá bom. Vamos entender o que está acontecendo. Quando eu apliquei aquelas regras, ele não mudou as minhas pontas, tá vendo? Mas sem problema em relação a isso, porque você pode tanto selecionar aqui essa mudança da malha aqui no 3D, quanto fazer isso dentro do 2D mesmo. O que eu vou fazer aqui, vou selecionar, vou mudar aqui, prontinho. E aqui ele vai estar no nível menos 2, no caso ele não mudou, porque ele estava com a parte explodida. Vamos mudar aqui, colocar ele para menos 2,
Sempre atenção para selecionar os pontos onde eles vão estar aparecendo com esse Z, tá bom? Porque senão, se você selecionar o ponto com essa reguinha aqui de edição, onde não aparece o Z, você na verdade está mexendo no ponto de desenho do terreno, tá bom? Vá lá, temos aqui o nosso terreno bonitão aqui criado. Eu só vou pegar aqui na planta e ajustar outros pontos, que foram esse daqui, que ele tá em mais 30. Vou colocar isso aqui a menos 4,50, porque eu sei que esses pontos aqui, eles são todos menos 4,30, tá? E eu vou digitar ele aqui no 3D. Outra coisa, gente, eu posso pegar aqui no 3D e editar, tá bom? Posso também fazer isso aqui, pegar os pontos e editar eles. Beleza, temos aqui o nosso terreninho bonitão. E agora vocês vão perguntar assim, ah, mas Bela, como é que eu faço para sumir todas essas linhas aqui, né, super feias de ficar aparecendo? Não, tudo bem, vamos lá, vou ensinar vocês. Vamos pegar aqui e entrar no Ctrl T, tá? E ele vai ter aqui algumas questões em relação à aparência, tá bom? Vamos lá, então, nessa parte aqui de contornos, planta e cortes e contornos, ok? E você vai ter aqui uma questão de caneta da aresta, tá? Eu vou mudar a visualização do meu terreno para que ele fique aqui com uma superfície de trama sólida, tá? Eu vou mudar a cor da minha superfície aqui para esse verdinho bonitinho, amigável. E vou mudar essa daqui para aresta, para a mesma dessa daqui, tá bom? E o que eu vou fazer em relação a essa linha de vista, eu vou colocar ela um pouquinho mais forte. Vou dar um ok para ver qual que é o resultado. E vou lá, ele desapareceu as minhas linhas, tá? O que acontece é que essas linhas de arestas, elas são naturais do terreno, tá? Então, por conta disso, ele sempre vai mostrar exatamente para permitir você a editar elas melhor. Então, uma forma de você ocultar ela é simplesmente pegando e deixando ela da mesma cor do fundo do seu terreno, que isso resolve bem a parte de visualização, tá bom? E agora o que eu vou fazer aqui agora, eu vou pegar, abrir a minha parte de rastreamento e eu vou vir aqui e vou ligar as minhas outras linhas, que é as que eu tinha deixado como ocultas. Vou ligar e aqui ele vai criar, então, essa linha aqui, vai mostrar a parte da minha linha de referência, tá? O que eu vou fazer agora com vocês, eu vou desenhar essas linhas aqui dentro do terreno, tá? Eu vou duplicar esse terreno, tá? Vou pegar, dar um Ctrl D e colocar eles lá 30 metros. Vou duplicar ele mais uma vez, então Ctrl D. E depois pressionar Ctrl de novo. E eu vou adicionar mais 30. E o que eu vou fazer? Eu vou subtrair do meu terreno essas áreas, tá? Então vamos lá, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui nessa área de subtrair polígono, tá? E eu vou simplesmente selecionar com a minha varinha mágica. Ou seja, só apertando a barra de espaço, eu vou então colocar aqui, selecionando a varinha mágica. Eu vou apagar essa parte, tá bom? Vou colocar esse daqui mais 30 para cá. E eu vou fazer o mesmo processo, só que dessa vez tirando do meu terreno. Ele pode sobrar umas partezinhas assim devido aos pontos, mas tudo bem, é só selecionar. E ele vai cortando esse terreno, tá? Realmente tirando essa parte. Vou pegar e subtrair mais uma vez. E aqui eu vou ficar com a parte da minha calçada, tá bom? E vou mudar para colocar ele até de um elemento de calçada.
Vou pegar e mudar a visualização dele para, por exemplo, um concreto aqui. Ah, não, tem uma calçada aqui. Ótimo. Em relação à minha calçada, e vou mudar a trama dele, tá? Para melhor casar com essa parte dele ser uma calçada. Eu vou duplicar mais uma vez, tá? Eu vou colocar ele, então, a 60, eu vou voltar para onde ele estava. E esse terreno aqui, eu vou pegar e subtrair dos outros que estavam. Prontinho. Com relação a esse viário, eu vou deixar ele 15 centímetros para baixo dessa minha calçada. Eu vou colocar ele, então, a menos 0,15. E eu vou colocar a altura dele também, 4,75. Vou pegar e mudar aqui em relação a um concreto qualquer. E vou mudar aqui a visualização também, para que ele fique bonitinho, como se fosse um viário, tá bom? Vou mudar aqui para ele parecer um asfalto claro. E vou lá em relação à apresentação em planta, vamos dar uma olhada no meu 3D, ele tá aqui bonitinho. No caso, acho que eu coloquei a mesma superfície para ambos, mas tudo bem. A gente muda aqui, asfalto escuro, prontinho. E assim temos nosso terreno. Aí você deve estar se perguntando assim, nossa, Bela, mas eu não queria que ficasse assim o terreno inteiro, eu queria que ficasse o terreno mesmo, bonitinho aqui aparecendo. Eu vou configurar esse terreno para ele ficar certinho, por exemplo, aparecendo em corte, como se realmente fosse, como se fosse uma laje, tá bom? Eu vou então mudar esse terreno e eu vou falar para ele que ele vai ser só uma membrana, tá bom? Eu vou duplicar ele e colocar ele para baixo, então quanto que eu quero em relação à espessura. E esse daqui de cima eu vou voltar ele para que ele fique realmente grande, tá bom? Vou abrir então a minha paleta de modelagem de operação de sólidos. E eu vou pegar então, colocar esse aqui como elemento. Eu vou selecionar o outro aqui e colocar ele como um elemento operador. Vou falar que eu quero que ele subtraia tudo que seja para baixo, tá? E ele vai criar então essa camada aqui, tá vendo que ele já começou a ficar com a espessura correta. Vou fazer a mesma coisa com esse, da calçada, tá? Prontinho, ele já ficou aqui a operação. Eu vou pegar então esse terreno, que eu deixei ele aqui de lado, vou voltar ele pra cá. Eu vou realizar a minha operação de sólidos com ele, tá bom? Primeiro de tudo, é que eu vou selecionar ele aqui dentro da minha malha, e eu vou tirar a parte do meu terreno, porque eu também não quero ele representado duas vezes. E aí você deve estar se perguntando assim, ah, mas por que você vai fazer tantos recortes? Então, isso ajuda bastante na hora de controlar o que você está mexendo ou não, tá bom? Então, eu vou pegar aqui esse elemento de alvo, vou pegar aqui esse elemento aqui da calçada. Você pode estar se perguntando assim, ah, mas Bela não tá selecionando. Só deixar ele um pouquinho mais baixo, tá bom? Vou deixar ele aqui 20 centímetros mais baixo. E ajustar aqui essa altura dele, beleza? Aqui já estaria bom, tá bom? Porque ele tá realmente para baixo. Mas ele pode dar problemas em relação à visualização, tá vendo? Aqui que ele tá cortando, ele tá ficando meio estranho. Eu vou selecionar esse aqui como um elemento para ser atingido pela subtração de sólidos. Vou pegar esse aqui. E aí eu vou executar, então, a subtração para cima, tá bom? E vou lá, ele ficou agora certinho. Vamos dar uma olhada num corte, pra gente ver como é que ficou, então, essa calçada e esse viário. Vou vir aqui com a minha ferramenta corte. Vou criar aqui um corte para vocês.
então aqui. Olá, ele ficou então certinho aqui, conforme eu gostaria. Aí você pode estar se perguntando assim, nossa, Bela, mas ele não ficou certinho aqui como eu gostaria. Ele ficou com umas linhas aqui meio estranhas. Mas tudo bem, é só clicar com o botão direito, ordem de visualização, passar para trás. E ele vai ficar certinho sobreposto, tá bom? Bom, isso, galerinha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, realmente gostado dessa ferramenta, realmente aprendido, assim, abraçado os seus terrenos, abraçado as dificuldades que a gente tem quando a gente modela um terreno super ultra mega complicado, mas de uma forma super simples em NordCAD, correto? Então eu espero que vocês realmente tenham gostado muito, muito, muito desse vídeo. Então eu vou pedir pra você desde já agora, nesse exato momento, pegar e já compartilhar esse vídeo, porque eu tenho certeza que da mesma forma como você não sabia modelar um terreno no NordCAD, tem várias pessoas que você conhece que ainda não sabem também, certo? Bom, então já pega esse vídeo e já compartilha com seu colega de sala, com a sua mãe, com o seu professor, com o seu chefe, com todo mundo que você realmente acha que precisa aprender essa ferramenta e aprender a como modelar um terreno, porque eu tenho certeza que é uma coisa muito importante e que muitas pessoas estão meio que pulando assim de aprender essa parte por achar que é muito difícil. Bom, então já que você já compartilhou, certo? Compartilhou? Beleza. Então já que você já compartilhou, eu já vou pedir pra você também já deixar o seu like nesse vídeo e também de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, né? Pra você dar aquela moralzinha e pra gente poder chegar até você com os próximos conteúdos que a gente tá planejando aqui no canal, tá bom? E eu vou deixar também abertos os campos comentários pra vocês darem suas opiniões, suas críticas, sugestões, dúvidas e também declarações de amor, a gente tá aceitando, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima aula. E aí, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo de... Esqueci. Pode só deixar nos comentários aqui embaixo ou também ir lá conferir o nosso Instagram, tá? Que tá o cardzinho aqui em cima, pra gente poder conversar um pouquinho melhor lá no direct, tá bom, pessoal?